Ok, então tá bom. Então nós vamos pegar aquele código que vocês fizeram, esse código grandão aqui, e agora eu vou explicar para vocês um mecanismo que seria a última matéria do curso, aí eu estou invertendo a ordem, que seria função. Para explicar o que é função, eu vou fazer o seguinte exemplo aqui para vocês. Eu vou chamar, eu posso chamar de função. Eu vou chamar aqui de função, olha, posso chamar de rotina, uma rotina computacional. É a rotina. Rotina era o nome mais antigo, depois passou a ser função e procedimento. Em Python isso não vai ter muita diferença. Aqui eu vou chamar de função. Vamos chamar de função, é o nome mais comum. Vou criar uma função chamada soma. Essa função vai receber os parâmetros x e y. Essa função é muito comum ter na definição da função o tipo de valor de retorno. Eu vou colocar aqui que seria inteiro. Posso colocar aqui. Ó, é Portugal, hein? É o Portugal que eu estou inventando. Tem linguagem que põe aqui, tipo C põe aqui. Tem linguagem que põe no final. Python não põe em lugar nenhum, porque Python não considera declaração de tipos. Então eu não vou pôr em lugar nenhum. A função ela pode não retornar valor nenhum. Aí, quando a função não retorna valor nenhum, a gente chama de procedimento. É só uma sequência de comandos que a gente vai rodar nos dados, mas que não tem saída. Em C, a gente fala que ela é vazio, void. Em português seria vazio, a função não retorna nada. É um procedimento. Em Portugal, para a gente, porque eu vou explicar aqui, isso aqui não faz diferença não, porque vocês vão implementar em Python, e lá não vai ter o tipo de retorno. O tipo de retorno ele vai inferir automaticamente. Uma função, igual a gente faz no C, ela é delimitada por um início e um fim. Eu falei para vocês que uma função pode retornar um valor. No caso dessa nossa função aqui, o que ela quer é retornar a soma. Por quê? Porque eu que estou criando, aqui ó, soma. Ó, eu posso usar underline, não posso usar hífen não. Do Cris. Aí eu criei minha própria função de soma. O que ela vai fazer? Ela vai retorne x mais y. Opa, é x mais y? É, x mais y. Agora vamos para o nosso programa em Portugal, igual a gente faz sempre. Nosso programa tem um início, nosso programa tem um fim. O que nosso programa vai fazer? Leia A e B, faça C igual a soma do Cris de A com B, imprima C. Olha só o nosso programa. Muito importante você entender o que está aqui na tela. Vou aumentar aqui, estou vendo aqui pelo celular que está pequeno ainda. Ah, agora vai dar para ver. Olha só. Criei uma função chamada soma do Cris. Ela recebe dois parâmetros, x e y. O que ela faz? Ela retorna a soma de x e y. Estou botando ponto e vírgula aqui porque eu quero, só para ficar bonitinho. A função é delimitada por um comando de início e um comando de fim, para ficar bem claro o que os comandos que essa função faz. Aqui eu li dois valores,
coloquei um terceiro valor igual à soma dos dois valores e imprimi o terceiro valor. Alguma pergunta sobre isso daqui? Uma pergunta que você pode fazer é: olha, Cristiano, mas eu posso resolver isso aqui simplesmente fazendo A mais B. É. Só que eu criei uma função para fazer isso. Isso foi da última aula? Não, eu acho que não foi, não. Não foi. Sobre função eu não falei com vocês, não. Eu tomei o cuidado para. Eu fui até onde eu tinha ido com a outra turma, que vocês estavam para trás, aí nós encontramos, e eu não passei disso, não. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso. Mas vamos lá. Se eu tiver falado também, beleza. Aí é bom que recapitula, não tem problema. Olha só. Isso aqui, se você me perguntar por que não fazer assim, bom, você pode fazer assim. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é através de um exemplo fácil, uma aplicação da função. Por isso, ela está facinha. Ela só faz a soma. Ah, Cristiano, mas tem exemplo que tem função mais difícil? Ah, tem sim, ou se tem. Vamos pegar aqui. Vocês mesmos vão criar uma função mais difícil hoje. Aqui, ó, aqui tem um programa. Aqui, ó, tem uma função aqui. Tem outra função aqui. Olha que diabo isso aqui. Ó, aí ela retorna uma lista das razões. Tem outra função aqui. Tem outra função aqui. E aqui tem o main, que é o que a gente escreve no início, sem a indentação, ele está aqui dentro de uma função chamada main. E o que o meu programa tem? Aqui, ó, meu programa, naquele lugar que vocês escrevem o programa, esse programa meu só tem uma linha. Ele chama o main. Chama a função main, aí ela olha algumas coisas aqui, blá, 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 blá. Ela chama algumas funções, que vão chamando outras funções, que vão chamando outras funções, e faz um trem muito louco aqui. Então, o que é isso? É você pegar um problema e partir em problemas menores. Para isso vai servir a função. Olha só, a minha função soma do Cris, como ela retorna um valor, eu posso vir aqui direto e mandar imprimir ela aqui. Ó. Não preciso da variável C. Eu posso fazer a soma com A e com B. Eu também posso fazer a soma de 1 com 2. Eu posso fazer a soma de 1 com 3, de 4 com 5, de 4 com 10, para não achar que tem que ser sequencial. Eu posso fazer, olha que legal, a soma. Ih, eu vou ter que reduzir a fonte agora. A soma da soma de 1 com 2 com a soma de 3 com 4. Olha essa linha aqui que legal. Espera aí, errei de mouse. Essa linha aqui, ó. O que ela faz? Ela faz a soma do quê? Da soma de 1 com 2. Quanto que é a soma de 1 com 2? 3. A soma de 3 e 4 é 7. Então, ela soma 3 mais 7. Esse comando imprima aqui vai imprimir na tela 10. Esse A e B depende do quanto que eu li. Soma de 1 com 2 dá 3. Soma de 4 com 10 dá 14. E essa soma é a soma de 3 mais a soma de 7, que vai dar 10. Eu não precisei replicar o código. Eu só vou chamando aqui. Isso vai ser legal quando vocês tiverem
condições. Eu vou colocar uma condição aqui, por exemplo, ó. Soma positivos. Ó, essa só vai somar positivos. Se x for maior que 0 e y for maior que 0, retorne a soma de x mais y. Opa, meu se está aqui, eu preciso. Aqui, ó, eu misturando Portugal com Python. Então, início, retorne a soma de x mais y, fim, se não, retorne 0. Agora a minha função soma, ela já ficou, ela é soma positivos, eu vou manter ela com o mesmo nome aqui. Agora, ela já ficou mais difícil. Agora ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 linhas. Então aqui teria que ter 5 linhas, 10 linhas, 15 linhas. Aqui, 20 linhas, 25 linhas, 30 linhas para eu fazer esse programa. Fiz esse programa nessas poucas linhas aqui. Porque eu consegui encapsular um trecho de código dentro de um rótulo, de um nome, chamado soma do Cris, e os parâmetros que dependem da execução dessa soma é um x e é um y. Me diz se isso aqui está claro ou se está obscuro. Põe aí no chat. Não estou entendendo nada. Tá tudo bem, pessoal? Ainda tem alguém aqui na aula? Ninguém gostou da soma do Cris, não? Todo mundo odeia o Cris? Mais ou menos. Beleza. Mais alguém no mais ou menos? Ó, tem um tudo certo aí. Tá normal. Achei estranho. Achei estranho foi boa. Não é estranho, não. Lilian. Olha só, Lilian, minha irmã. Deu tela azul na minha cabeça. Não deu, não. Gente, vocês usam função o tempo todo. Vocês já usam função. Eu estou explicando para vocês uma coisa que vocês já usam. Olha aqui, ó. O leia. O leia é uma função. O imprima. O imprima é uma função. E ele tem o parâmetro dele da impressão. Vou pegar isso daqui. Deixa eu ver. Vou pegar um programa mais bobo aqui. Aqui, ó. Agora em Python, hein? A igual int input, ó, digite n. Esse aqui vocês já estão cansados de escrever. Ué, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão chamando, vou colocar grandão aqui para vocês. Vamos lá. Essa linha aqui, ó. Deixa ela sozinha, foco nela, deixa ela brilhar agora. Você está chamando uma função int. Essa função, ela recebe uma string. E ela tenta converter essa string para um número decimal. Se você chamar float, float é uma função que recebe como parâmetro uma string e tenta converter para um número real. Você está usando a função input. O que é a função input? Ela recebe como parâmetro uma string e ela retorna um texto. Vocês já estão usando isso. Só que agora eu vou ensinar vocês a criar funções. Porque essas funções que vocês estão usando, elas já existem. Elas já estão prontas. É o que a gente chama de comando. Sabe, assim, na linguagem comum, assim?
É o comando. Dá o comando aí. Então, é a função. Não existe a expressão comando. Comando. Existe função. Então, aqui, o que é isso? É uma chamada de função composta. Você chama essa função que recebe isso como parâmetro, um texto como parâmetro, te retorna um texto. E em cima desse texto, você aplica uma segunda função que tenta converter esse texto para inteiro. Olha que coisa louca que vocês estão fazendo sem saber que estão fazendo. É só não explicar. Se não explica, dá certo. Aí se explica, aí dá dúvida. Que vocês usaram aqui, ó, ninguém reclamou. O que é esse trem de int e tal? Deu uma explicação lá, mal ou menos. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona isso daqui, pessoal. Ninguém que vai desenvolver um sistema desenvolve a coisa toda aqui, assim, na linha. Igual a gente está fazendo aqui, ó, que vai colocando um comando embaixo do outro, assim, ó. Não tem como se desenvolver. A não ser que sejam coisas simples, muito simples, você vai conseguir fazer assim. Mas a maioria dos programas que tem alguma utilidade, você não vai conseguir fazer assim. E aí você tem uma hierarquia. Ó, isso aqui, você tem a função, o seu programa como um todo, ele é uma função, porque ele é uma rotina. Para você, o seu programa ele é uma função. E dentro desse programa, você tem outras funções. Mas é o seguinte, a hierarquia você tem a função, depois da função você tem a biblioteca, que é um conjunto de funções agrupadas. Ah, dá um exemplo de uma biblioteca aí. Import matemática. Aqui é uma biblioteca, que é um conjunto de funções, que tem um monte de comandos, um repositório de funções de coisas relativas à matemática. E aí você pode ter um pacote também, que seria o conjunto de bibliotecas. Funções. Funções. Seu computador está lotado de funções. Vamos aqui no seu... Lá. Vamos pegar aqui. Se a janela andar. Vamos ver se ela vai andar. Andou. Ó. Vamos aqui dentro do Windows. Windows. Cadê o Windows? Está no C. O Windows. Cadê o W do meu teclado? Tá aqui. Tô no C, não? Tô. O Windows. System 32. Lá é o principal repositório de funções. De bibliotecas. Vou mandar aqui. Ó, um monte de arquivo .d. Aqui, deixa eu aumentar. Ó. Dá para aumentar? Dá para aumentar. Dá para aumentar, dá para aumentar. Aqui, ó. Um monte de arquivo DLL. O que tem nesses arquivos aqui? DLL é a biblioteca de ligação dinâmica. Aqui dentro é cheio de funções que os programas usam. É um arquivo só de funções. Se você clicar nele, ele não executa, não. Ó, você está tentando abrir um arquivo do tipo DLL. Esses arquivos são usados pelo sistema operacional e vários outros programas. Editá-los ou mudá-los pode danificar o sistema, porque eles têm as funções ali. O que acontece quando você vai instalando o programa no seu computador? Aqui no Windows, ele vai enchendo aqui de DLL. Vai enchendo. Quando você desinstala o programa, ele não obrigatoriamente desinstala outras, porque você pode ter um programa que também usa aquela DLL. Então ele vai largando aquele lixo lá. E é por isso que chega uma hora que você acaba tendo que formatar o seu computador. Mas isso não nos interessa. Nos interessa aqui o conceito de função. Vamos lá. Vamos pensar no nosso trabalho prático. O que a gente tem que fazer no trabalho? Vou fazer esse trabalho aqui para vocês.
logicamente, assim, ó, no pensamento, em Portugal, o que é o nosso trabalho? Esse aqui esquece para lá. Nosso trabalho, você tem aqui um programa, tem o início, tem o fim. Como é que é o nosso trabalho por extenso? Ler N, converter N para... Vamos fazer que é só até 999. Centena, dezena, unidade. Hoje a gente está lendo a centena, dezena, unidade. Mas no final nós vamos ler o N e tem que fazer essa conversão aqui para centena, dezena, unidade. Depois o que a gente faz? Imprime por extenso humilhar CDU. Ficou muito grande, eu vou chamar só de imprime humilhar CDU. Aí, pensando em função, então eu posso vir aqui, olha, pensar aqui, olha, leia aqui, ó, em Portugal, leia N. Posso fazer que CDU é igual, converta, ache casas do número N. Casa, sim, casa, centena, dezena, unidade. E imprime humilhar CDU. É esse o nosso trabalho. Aí você fala assim, o Cristiano, como é que acha as casas? Opa, aí nós vamos criar uma função para achar as casas. Mas as casas não são importantes para agora, não. Eu nem sei se eu vou colocar isso na entrega. Isso aí deixa para outra aula. Agora nós não vamos preocupar com isso aqui, não. Mas o fato é que, dado um número, se você na sua cabeça consegue entender que 987, a centena é 9, a dezena é 8, a unidade é 7, você vai conseguir escrever uma rotina para o computador entender isso também. Vou simplificar as coisas aqui para o nosso programa ficar mais igual o que a gente está fazendo. Leia CDU. Hoje acho. Aí não. Leia CDU. Imprima milhar CDU. Acabou. Esse é o nosso programa. 2 linhas. Mas vocês gastaram nesse imprime milhar 60 linhas. Mas essa daqui vocês gastaram 61. Vamos pensar o que é o imprime milhar. Vou criar aqui uma função chamada imprime milhar, que ela recebe a centena, dezena, unidade. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando um problema que é difícil, e estou quebrando ele. Aqui, ó. Aqui, a princípio, eu já resolvi o problema. Só que isso aqui não funciona. Eu tenho que colocar o que faz aqui dentro. Só que nós já sabemos o que o imprime milhar tem que fazer. Porque é a entrega 1 que vocês fizeram hoje. O que é imprimir o milhar? Início, fim. Eu tenho que pegar e imprimir. Imprime a centena. Para imprimir a centena, eu tenho que passar CDU. Depois, eu tenho que imprimir... Por que eu tenho que passar o D e o U? Porque no caso do 100, 101, 111, então, vocês podem olhar lá que na hora que vocês estão imprimindo a centena, vocês olham a dezena e a unidade para imprimir 100 ou 100. Depois eu tenho que imprimir a dezena. A dezena independe da centena, então eu não preciso dela. Mas a dezena depende da unidade, porque é o 10, o 11, o 12, depende da unidade. E depois que eu faço isso, o que eu faço? Imprimo unidade. Para imprimir a unidade, eu também preciso da dezena, porque se o número for 11, eu não tenho que imprimir a unidade, porque ela já foi impressa. Ela está dentro do 11, já tem a unidade lá dentro. Mas se for 21, eu preciso dela. O que é imprime centena? Imprime centena é o que vocês entregaram lá.
E o imprime dezena? Vocês também me entregaram. E o imprime unidade? Também me entregaram. Olha aqui como é que o programa fica fácil. Aí você fala assim, ainda está abstrato. Não, pois bem. Então vamos pegar o programa de vocês aqui. Deixa eu reduzir a tela aqui para eu achar o programa de vocês aqui. Espera aí. Cadê? Vamos apagando essas coisas aqui. Ó, vou apagar essas coisas que eu vou jogar lá para baixo. Não, vou deixar lá para cima. Vou deixar lá para cima, não vamos olhar para aquilo não. O programa de vocês é isso daqui. Imprime centena. Vou pegar isso tudo aqui. Ah, peraí. Antes de eu fazer isso, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Aí eu quero REPL Python. Aqui, criar repositório. Tá aqui. Beleza. Então agora vamos lá no programa. Olha só. Vou pegar o programa todo de vocês aqui. Pegar o programa, vamos ver se está funcionando. E aqui. Tá lá. Mandei executar. 911. 911. É assim que meu programa tá. Tem gente que colocou o E, tem gente que não colocou. Ah, pessoal, pera aí, é que ó, o meu tá numa linha só, ó. 911 tá na mesma linha. Por que que tá na mesma linha? Porque eu peguei aqui, ó, depois de cada print, isso aqui eu não tinha explicado para vocês não. Depois de cada print, eu coloco aqui, ó, você põe uma vírgula e põe end igual espaço espaço. O end padrão, o end é o que? O final da linha. É esse aqui, ó, é barra N. Se você não fizer nada, toda vez que ele imprimir, ele vai para a linha de baixo. Se você quiser que depois que ele imprime o número, que ele imprime qualquer coisa, ele põe um if, você põe o fim como isso. Se você quiser que seu fim de linha seja abracadabra, você põe aqui, toda vez que ele imprimir 7, depois ele vai pôr abacadabra e não vai pular de linha. Se você quiser simplesmente que ele não pule de linha, você bota uma coisa aqui sem espaço. Se você quiser que ele dê um espaço, você bota aqui. Se você quiser que ele dê um caractere de tabulação, igual você apertar o Tab, aí você põe o barra T. Então, eu usei esse comando aqui, eu não sei se do de vocês está assim. Se não estiver, sinto muito. Vocês vão ter que pegar e colocar aqui, ó, em todas as linhas, ó, nas 60 linhas, ó, tem que vir aqui e colocando. O de vocês pode ser que esteja assim, 9. Aí você vai vir, Ctrl V, e vai colocar aqui, ele vai ficar bonitinho assim. Mas isso é um detalhe do comando print. Vamos lá. Aqui, ó. Vocês estão prestando atenção aí ainda? Estão acordados ainda? Tá tudo bem? Hein, pessoal? Interage comigo aí. Sim, tá tudo bem? Nós vamos começar a transformar o programa de vocês aqui em uma função. Olha a primeira coisa que eu vou fazer. Olha aqui o comentário, imprime centena. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse código aqui, ó. Todo esse código. Apaguei. Passei em imprime centena. Aqui eu vou chamar imprime centena. E vou passar centena, dezena e unidade. Nossa, Cristiano, mas aí o que a gente escreveu? Não, eu vou vir aqui, olha, para criar uma função em Python, você usa a palavra reservada def. Def. Eu vou definir. Ele aqui já está até sabendo que eu quero imprimir, imprime centena. Olha lá.
Vou definir imprime centena, ela recebe como parâmetro CDU. Depois vem um 2 pontos. Essa é a sintaxe de Python, para você criar uma rotina. Coloca def no início, dá um nome sem espaço, põe entre parênteses os parâmetros que você quer. Se ela não recebe parâmetros nenhum, você deixa o parênteses em branco, sem nada, mas tem que ter o parênteses. No nossa recebe CDU. E depois você dá um 2 pontos. Igual no if, dá os 2 pontos. Né? E aí, eu vou pegar aqui, olha, você vê que ele já arrastou o código, olha. Ele já arrastou aqui para mim. Por quê? É o início e fim do Python, é o código indentado aqui dentro. Só que eu vou ter um problema que eu vou colar o código que eu copiei. Então, ele não vai estar certo. Ele não está no nível 2. Olha aqui, ó. O if está no mesmo nível do def. Esse cara aqui, ele já devia estar me avisando que aqui, ó, está errado. Na hora que você tem o def, o que está aqui dentro, ele é arrastado para a direita. Então, nós vamos arrastar para a direita. Como? É só marcar o texto todo e tab. Um tab. Vou aumentar aqui, ó. Aí vocês podem vir aqui no editor. Aqui, ó, tem 2 pontinhos. Aqui tem 4 pontinhos. Aqui no def não tem nenhum pontinho. Aqui no if, ó, deixa eu selecionar o if também, consigo? Ó, o if está arrastado 2 pontinhos, o print está dentro do if, está arrastado 4, voltou para o elif, está 2 pontinhos, depois está 4 pontinhos. Vamos voltar. Criei a função imprime centena. O que é o nosso programa agora? Ele tem a função imprime centena, ele lê os 3 números. Como é que ficou o nosso programa principal? Ficou aqui, ó, imprime centena. Se a gente rodar, é absolutamente o mesmo programa. Vou copiar tudo aqui. Ctrl C, vamos no editor. Ctrl A, cadê o Ctrl A? Tem que selecionar aqui. Ctrl A, Ctrl V. Aqui, ó. Tem a imprime dezena, a imprime centena e a função imprime centena. Lá em cima está a função imprime centena. Rodou 911. Beleza, funcionou. Então eu vou pegar a mesma técnica e vou pegar agora para dezena. Ó, vou copiar tudo. Vou copiar aqui, ó. E a dezena é grande, hein? Dezena é... Paguei a imprime dezena. Olha o que tem no meu programa. Aqui eu vou colocar imprime dezena. Para dezena, eu preciso da dezena e da unidade. Nós podemos confirmar no código lá. Ó, na hora de chamar a função não tem 2 pontos, não. Só na hora de definir. Aqui, ó. Na centena, ela precisa de CDU, porque ela usa o C aqui, ela usa o D aqui, ela usa o U aqui. Então, ela precisa dessas 3 variáveis. Vamos criar agora def. Olha que eu estou criando antes do programa principal. Imprime dezena. Estou criando ela antes. Ela vai depender da dezena e da unidade. Tem que pôr 2 pontos no final. Olha lá, ele já identou para mim, que eu estou dentro da função. Só que isso não vai valer, porque eu vou copiar um código aqui em cima. Igual eu fiz com o outro. Esse código aqui vai ter que ser arrastado. Por que imprime dezena usa só dezena e unidade? Vamos ver aqui, ó. Ela usa dezena, o D, e ela usa unidade. Mas ela não usa centena. Então eu só preciso passar para ela a dezena e a unidade. Vamos continuar mais um pouco. Tem aqui a imprime a unidade. Aqui, ó, a unidade ela está usando a dezena e ela está usando a unidade. Aqui eu vou criar uma função, então, vou chamar a função imprime unidade. Ela vai receber a dezena e a unidade. E eu vou pegar esse cara todo aqui. Eu vou ser preguiçoso, vou copiar esse aqui também.
Copiei. Apaguei esse daqui. Não preciso mais dele. Olha o nosso programa, o que virou. Virou isso aqui, ó. Vou colar aquele código. Aqui no início eu tenho que pôr o def. Aqui eu tenho que pôr 2 pontos. Aqui eu tenho que andar para deixar o código dentro do início e do fim da imprime unidade. Então, nós temos 3 funções. Esse editor aqui é vagabundo, ele não... Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele não é vagabundo, não, ó. Olha lá. Eu até escondi o código da função clicando aqui, ó. Ela tem a imprime centena, que é esse trem doido aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Imprime dezena, o que é? Esse trem aqui. Fechou. Cliquei e fechou. Imprime unidade, o que é? É isso tudo aqui. Os editores de Python dão essa possibilidade aqui. Vou deixar tudo aberto. O nosso programa, então, ele saiu de 63 linhas. E tinha os comentários aqui também, olha. Olha que o comentário está igual à função. Eu não preciso desse comentário aqui, não preciso desse aqui, não preciso desse aqui. Esse programa aqui, ele é exatamente igual ao de vocês. Só que esse programa aqui é fácil de ler. Ó. Se você quiser entender o que faz centena, você vai lá e lê a função centena. Vou copiar isso tudo aqui. Ctrl C, ambiente de desenvolvimento. Clicou, Ctrl A, Ctrl V. Aqui, ó, imprime centena, dezena, unidade. Aqui o nosso programa. Está com 6 linhas. Lá para cima tem coisa. 911. 911. Agora, turn the lights on. Agora vamos lá. E aí? Aí que a gente pode melhorar um pouco mais. Tá com 3 linhas aqui, ó. 3 linhas é chato. O que essas 3 linhas fazem? Essas 3 linhas fazem isso aqui, ó. Elas fazem um imprime, um milhar. Para imprimir um milhar, você recebe uma centena, uma dezena, uma unidade. 2 pontos. O que é imprimir um milhar? Imprimir um milhar é imprimir uma centena, uma dezena e uma unidade. O que eu vou fazer aqui embaixo? Imprime milhar, centena, dezena, unidade. Epa! O programa está com 4 linhas. Agora menos não tem como reduzir mais. Olha só. Vou colocar aqui. Aí toda a complexidade da coisa está lá para cima. Aqui, ó. É muito comum usar-se de comentários, por exemplo, essa daqui, ó. Função que imprime uma centena. Pum. Ó. Para você dar uma organizada no código. Aí você põe uma coisa ali, um texto decente. Que imprime uma... que possibilite que outra pessoa mexa no código ou que você mexa no código daqui a 5 anos, por exemplo. Ó, vou colocar aqui, ó, isso aqui não é obrigatório, não. Isso aqui eu estou colocando para ficar bonito, para separar as seções. Função que imprime um milhar. E agora a gente tem aqui o nosso programa principal. O que o nosso programa principal faz? Ele lê 3 valores e manda imprimir um milhar. E aí, nós vamos fazer muitas coisas com esse negócio hoje. Deixa eu ver. Ainda não são 6 horas, ainda dá tempo. Deixa eu fazer aqui, ó. Espera aí. Até aqui, tem alguém que está levantando o voo demais, não está entendendo nada do que está acontecendo?
E a Bianca vai estar, porque ela vai entrar agora. E diz aí, pessoal, para mim, ó, eu estou entendendo tudo que eu estou explicando aqui, mas e vocês? Na entrega do trabalho não é importante, não. Importante é que semana que vem nós vamos fazer prova. Semana que vem é nossa prova. Tem que fazer a prova semana que vem. Vocês têm aula depois do horário? Vocês têm algum dia que vocês não têm aula? Qual dia vocês não têm aula? Não, eu vou deixar minha prova aberta o dia inteiro. Que dia que vocês querem que eu deixe a minha prova aberta? Pode ser no dia da quarta mesmo, do dia do Aedes? Não, fim de semana não. Vai passear no fim de semana, Maria Laura. Usa máscara. Ó, quinta pode ser um bom dia. Vai ficar, mas ela vai ficar o dia inteiro aberta. Não é possível, né? A não ser que você seja também um alto executivo da GM, você não vai ter tempo de fazer uma prova. Vai ficar o dia inteiro, 24 horas aberta lá. 24 horas? Não, é o dia inteiro, é de manhã até de noite. Se você acordar meia-noite, vai ficar. Então tá. Nós vamos marcar de quinta-feira que vem, é o dia da prova, ela vai ficar aberta. Pode ser quinta-feira, pode ser terça-feira. Na verdade, vocês não precisam. Ela poderia ser durante a aula aqui também. Deixa eu ver. Eu gosto de explicar as questões para vocês antes da prova. Uma prova, quando ela é no dia de aula, basicamente eu leio as questões, tiro algumas dúvidas. Não, eu acho que se eu fizer, eu tiro até uma nota boa. Eu acho que eu consigo fechar a prova. Eu queria fazer esse trem desse Enem aí, para eu entrar, e eu ia me matricular na minha turma. Porque, ó, eu sou aluno e sou professor. E eu ia passar com 100. Juro para vocês. Porque eu ia saber a prova toda. Bom, lá nos GAL, aí eu não sei se eu ia passar, não. Mas na minha aqui eu ia. Aí eu ia correndo e ia dando. Aí eu pego a EDS 2. Aí eu, viro professor do EDS 2. Aí eu dou a EDS 2. Com GAL já é mais difícil aí. Aí cálculo numérico, eu corria lá e pegava cálculo numérico, eu dava cálculo numérico, e assim eu ia dando o que eu conseguia dar, aí eu ia indo no curso bem. Não ia me reprovar por falta, porque toda vez que eu tivesse na aula, eu estaria na aula. Então, o eu aluno estaria junto com o eu professor, porque seria a mesma pessoa. Então, o dia que eu não fosse na aula, não haveria aula. Então, eu não teria faltas. Olha que maravilha. Vamos lá, então. Vamos focar aqui de novo mais um pouco. Nosso programa tá meio tosquinho. Deixa eu levar lá para cima. Vamos colocar lá no ambiente de desenvolvimento para a gente arrumar algumas coisas aqui. Ó, copiar tudo. Alt Tab, Ctrl A, Ctrl V. Ó, ficou bonito lá, hein? Ficou bonitão aqui. Cadê a fonte do negócio? Aqui, fonte, Huge. E aqui no console, não tem fonte grande no console, não? Que coisa, né? Eles não pensaram que a pessoa precisa apresentar o console também, não? Nós temos um problema seguinte, ó. 911. Ele não põe o E. Nós vamos colocar o E, então. Agora que o nosso código está organizado, agora é fácil colocar o E. 900 e
11, 920, 921. Eu vou colocar primeiro o E na centena. Então, o E na centena é o seguinte. Eu vou colocar o E na centena. Se eu tiver ou uma dezena, 901. Se eu tiver uma dezena ou uma unidade para imprimir, eu vou botar um E. Eu vou vir nesse aqui. Deixa eu ver se esse aqui tá bom. Vamos ver aqui na tela. Dá mais trabalho para mim, mas esse aqui fica maior para vocês. Vamos lá na centena. Opa! Ah, meu Deus. Calma aí. Imprime centena. É esse aqui. Olha só. Aqui, eu estou imprimindo 100E. Eu já sei que esse 100E vai dar problema, porque agora eu vou imprimir um E. Então, quando eu imprimir o E, vai ficar 900E. Não. 100E. 100. Eu sei que esse E aqui, ele vai ficar duplicado. Não vou saber disso não. Eu vou fazer aqui com vocês e vou mostrar que vai ficar duplicado. Ó, aqui acabou de imprimir 100, 200, 300. Se eu tenho se a dezena é maior que zero ou a unidade é maior que zero, eu vou imprimir um E espaço fim de linha igual espaço espaço. Aqui dentro da função. Onde é que eu estou, meu Deus do céu? O que essa soma do Cris está fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Eu estou em outra função centena. Aqui, ó. Largar isso para lá. Vamos aqui na nossa. Aqui, ó. Essa aqui que é a nossa. Aqui, ó. Eu vou imprimir. Se eu tiver uma dezena para ser impressa ou uma unidade, eu vou imprimir um E. Vou pegar essa linha aqui e vou copiar lá. Não preciso copiar o código todo, não. Só essa linha é aqui, ó. Agora vocês vão ver que vai dar erro. Vai dar erro no cenário do 100E. Mas nos outros vai dar certo. Ó, vou fazer 920. 921. 9, 2, 1. 921. Bom, eu não coloquei o E na dezena, então não está imprimindo, o trem não é mágico. Se aparecesse um E ali, era porque esse trem estava possuído pelo capeta. E eu não ia mais dar aula desse negócio. Eu virava Uber, mas eu não vou trabalhar para o Tinhoso. Então, graças a Deus, não apareceu o E ali. Eu não programei para aparecer o E. Se ele imprime 921, né? Não. Aí o trem está possuído e não sou eu que vou fazer pacto com o demônio para ganhar o que eu ganho também, que também não é grande coisa, né? É bom, mas podia ser melhor? Podia. Então, não vou mexer com isso. Meu negócio aqui, ó, é torre forte, eu tô com Jesus. Coração, Jesus olha por mim, ele me protege. Então, tô fora disso aqui. Vamos embora, então. Tem que ser um trem para ser tipo assim, The Doors, Amy Winehouse, é aquela maldição dos 27, aí com 27 anos você morre de overdose de alguma coisa. Eu já tô com 44, nem essa dá mais para mim. Essa eu tinha que ter feito antes. Lá. Essa daí. Que aí, mas não vou fazer isso, não. Eu vou aqui, vou com Jesus aqui no coração, porque eu vou pelo caminho das luzes. Não vou mexer com esse trem, não. Então eu botei o E. Agora eu vou fazer dar problema. Eu começo a falar essas palhaçadas. Agora aqui, ó, 911. Agora vai dar problema, hein? Aí é a experiência, né? Ih, não deu.
Não. A experiência falhou também, né? É 900, tem que ter 100. 923. Vai aparecer, é no centro que vai dar problema. 123. Como é que eu faço para resolver esse problema? Eu tiro esse cara daqui, que está sendo impresso no centro. Aqui na tela grande, eu tiro esse cara daqui, porque eu já estou imprimindo o E ali embaixo. Tá bom. Aqui já vai funcionar. Agora eu vou com 123 de novo. 123, 123. E falta o E depois do 20. Falta muita coisa. Mas eu vou fazer o mesmo raciocínio. E aqui ainda tem um erro. Vou mostrar o erro aqui para vocês. Vamos resolver a centena aqui. Olha o erro que está aqui, ó. Eu vou digitar centena 0, o número 2, dezena 2 e unidade 3. Ele tem que imprimir 23. Olha aqui que ele vai fazer. E23. Opa! Ele não é para imprimir. Esse número não é E23. Ele é 23. Então, se a centena for maior que 0, quando a centena for 0, não posso imprimir E. Aqui, ó, olha o uso do E e do OU. Se a centena for maior que 0 e a dezena for maior que 0 ou a unidade for maior que 0, para isso a gente estudou aquelas tabelinhas lógicas. Essa é a condição. A centena tem que ser maior que 0, isso tem que ser verdade, e uma dessas duas condições tem que ser verdade ou as duas. A dezena tem que ser maior que 0 ou unidade maior que 0. Vou pegar essa linha, vou colar aqui. Agora, eu vou digitar 0,23. Não foi? Vai de novo. Tá difícil, hein? Vai, filho. Executa para mim, por favor. Tem que trabalhar. Vamos lá. Aí, ó, problema do ambiente aqui. Será que vou ter que copiar tudo e colar? É isso que ele quer? Stop. Vai. Vamos lá. Mudou meu programa aqui? Mudou. Agora eu vou digitar 0,23. 23. Agora temos que pôr o E na dezena. Vamos lá pôr o E na dezena no outro editor aqui, que é maior. Para imprimir, para mexer na dezena, eu vou na função imprime dezena. Eu não tenho que ficar buscando no meio de 60 linhas aonde eu vou pôr esse E. Opa! Então aqui, acabou o negócio de 19. Aqui que é o nível. Vamos ver, é aqui que é o nível. Deixa eu abaixar aqui para ver se eu estou no nível correto. Aqui que é o nível. Então, na dezena, se a dezena for maior que 0, não, se ela for maior que 1, se ela for maior que 1, não, deixa eu ver, a dezena. A dezena, no 11 eu não imprimo. Se a dezena for maior que 1 e unidade maior que 0, eu imprimo E. E, dou um espacinho aqui, boto o fim de linha, eu acho que é isso aqui. A gente tem que testar. Vamos ver se é isso aqui.
Vamos lá no nosso agora editor aqui, na imprime dezena, lá no finalzinho dela, eu vou botar esse código aqui. Se a dezena for maior que 1, ou seja, a dezena é 2, 20 e... Aqui, ó. Se for 25, dezena é maior que 1, unidade é maior que 0. Se for 20, aí a unidade vai ser igual a 0, não vai imprimir. Então, agora, ele já tem que imprimir 123, certinho, 123. 123. Agora, vamos testar as condições de exceção. Se eu digitar o número 5, opa, 0, 0, 5. Imprimiu só 5, tá bom. Se eu digitar 12, 0, 1, 2, 12. E 112? 1, 1, 2. 112. Opa, então tá bom. Agora eu já tenho a impressão do milhar funcionando. Agora, nossa vida ficou muito fácil, meus amigos. Agora a questão é até que número vocês querem imprimir. Olha aqui, ó. Ah, e eu vou fazer uma coisa aqui. Não, eu vou fazer aqui mesmo, ó. Vamos imprimir agora os números de 1000. Nós vamos fazer de 1 a 999.999. Para isso, eu vou ler centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Eu vou ter que imprimir 2 milhares agora. Ó, aqui 60 linhas aqui, mais 60 linhas aqui, ó. Eu vou ter que... O primeiro milhar é CMDMUM. E depois eu vou imprimir o milhar CDU. Então, o objetivo agora é imprimir até 999 mil. Vou colocar aqui, vocês vão ver que vai faltar o 1000. Por que vai faltar o 1000? Porque eu não mandei imprimir o 1000. Ó, quero imprimir 123.456. 123.456. Faltou o 1000. Óbvio que faltou o 1000. Faltou o 1000 porque eu não coloquei para imprimir o 1000. Mas eu vou colocar agora. Aí ele vai imprimir. Aqui, ó. No programa principal. Aqui. Se centena de milhar for maior que 0, ou dezena de milhar for maior que 0, ou unidade de milhar for maior que 0, 2 pontos. Imprima 1000. Dei um espacinho, vírgula, end igual, aspas, aspas. Essa linha aqui eu pulei só para vocês verem. Não tem que pular essa linha aqui, não. Mas aqui é a organização para vocês verem. Ó, essas duas ações estão encadeadas. Eu vou pegar esse trecho aqui. Na verdade, é só o if aqui. E vou lá no editor. Aqui. E vou colocar aqui. Vamos fazer agora a mesma coisa. Olha, quando é 1.000, 2.000, 3.000, 100.000, 5.000, agora eu vou imprimir 123.456. 123.456. Pronto. Fiz do 1000. Agora é só brincar à vontade. Ah, eu quero fazer do 1.000.000. Vamos fazer do 1.000.000 aqui, ó. 1.000.000 eu vou chamar de Mzão. 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 Tá aqui. E eu vou ter que mandar imprimir o milhar Mzão. O Mzão, ele é diferente do 1000. 1 é 1.000.000. Se unidade de milhão for igual a 1 e dezena de milhão for igual a 0 e centena de milhão for igual a 0, eu imprimo milhão.
end igual aspas, aspas. Agora, caso contrário, else if. Vamos ver. Se a unidade de milhão for maior do que 1, ou a dezena de milhão for maior do que 0, ou porque 10 é milhões, ou a centena de milhão for maior do que 0, 100 milhões, 200 milhões, aí eu vou imprimir milhões. Milhões. Então eu vou copiar esse aqui para cá. Vou copiar isso tudo aqui. Aqui o do milhão, do milhar, do mil. Ctrl C. É o programa principal que eu copiei todo. É aqui. Agora eu vou ler 9 números. Os milhões, os mil e o outro milhar. Então eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o número vai dar 123.456.789. Fácil demais, né? Fácil demais. Vamos fazer o bilhão aqui. Agora que a gente fez 1 milhão, olha, 1 bilhão, 10 bilhões. É a mesma coisa. 1 trilhão, 10 trilhões. 1 quatrilhão, 10 quatrilhões. É tudo a mesma coisa. Daqui para frente é só você ver no Google qual que é o nome. Depois do quatrilhão, quinquilhão. E depois tem um nome. Aí você pode ir aqui à vontade. Eu vou fazer agora, eu estou no milhão. Eu vou fazer aqui do bilhão. Bilhão, bilhão, bilhão. Ó, do bilhão vai ser facinho. Copiar aqui e colar. Do bilhão, do bilhão, do bilhão. Tem que vir aqui com atenção só para mudar o M para B. Ó, é um trabalho técnico exaustivo. Muda o M para B. Aqui. Aqui, ó. Aqui tem que pôr o B. Bilhão. Aqui põe o B. Aqui põe o B. Opa, não pode fazer isso que eu fiz, não. Aqui põe o B. E aqui é bilhões. Ah! Miséria pouca é bobagem. Vamos botar trilhão aqui também, ó. Aqui, ó. Trilhão. CT, T, T. Imprime milhar. É a mesma coisa. Copia, cola. Aí vocês já estão vendo que está começando um copia e cola chato aqui, né? Isso podia virar uma função também. Que aqui, ó, tá ficando repetitivo. Então aqui, ó, daqui para frente, do milhão para frente, a gente já podia fazer virar uma função, que a função lá dentro tem os nomes bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão e tal, e rodar lá dentro essa função. Mas aqui nós estamos fazendo aqui no modo artesanal. Já foi até o trilhão aqui, já tá bom. Ó, tudo trilhão. Vamos pegar esse trem doido aqui, ó. Nem sei quantos números eu vou ter que digitar agora. Vamos fazer um teste aqui. Opa, esse aqui é só o programa principal que eu copiei, né? Tá, só o programa principal. Só o programa, ó, só o programa principal, pessoal. Ctrl V. Vou fazer, ó, 1 trilhão que eu quero que ele imprima. Vamos ver se ele vai dar certo com 1. A centena de trilhão vai ser 0.
a dezena vai ser 0, a unidade vai ser 1. Tudo vai ser 0 agora. 0, 0, 0, 0. Não sei quantos que ele vai me pedir, vou aqui. Enquanto ele vai pedindo, eu vou digitando. Unidade. Olha lá, 1 trilhão. Ah, mas esse teste seu foi muito ruim, porque 1 trilhão é muito fácil, deve ter uma mutreta aí. Então vamos pôr os números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 123 trilhões, 456 bilhões, 789 milhões, 123.456. E para colocar o quatrilhão é copiar 4 linhas ali, pronto, bota o quatrilhão e quinquilhão e por aí vai. Aí, o que tem de errado aqui agora? 123 trilhões em português, vírgula, 456 bilhões, vírgula, 789 milhões, vírgula, 123 mil e 456. Mas essas vírgulas aí é ser detalhista demais. Elas, vocês não precisam preocupar, mas fazê-las não é difícil. É só você olhar se você vai imprimir alguma coisa para frente. Se você vai imprimir, se o que você tem para imprimir para frente são 2 milhares, você tem que olhar os valores lá dentro. Se você tem 2 milhares para imprimir, é uma vírgula. Se você só tem mais 1 milhar para imprimir, é um E. Então você olha os dois próximos, você olha os milhares para frente. Aí fica mais chata a lógica aqui. Mas você tem que olhar. Não, ó. Deixa eu mudar para cá. Para eu saber se aqui, ó, se aqui eu vou imprimir vírgula ou E. Aí você tem que olhar esse CBDBUB. Algum deles tem valor? CMDMUM. Algum deles tem valor? CMDMUM. Algum deles tem valor? CDU. Algum deles tem valor? Aí, para cada um que tiver valor, você vai incrementando. Ó. Algum desses tem valor? Sim. 1. Algum desses tem valor? Sim. 2. Algum desses tem valor? Sim. 3. Algum desses tem valor? Sim. 4. Então, aqui vai ser uma vírgula. Ele só vai ser um E quando você só tiver mais 1 milhar para imprimir. Então, aqui, ó, eu tenho quatro valores aqui, ó. Tem 4 conjuntos que têm valores não nulos, ó. Você soma 1 se isso aqui é não nulo. Você soma mais 1 numa variável se isso aqui é não nulo. Se o valor dessa variável é 2 ou mais, você põe uma vírgula. Se o valor dessa variável é 1, você põe um E. Se o valor dessa variável é 0, você não põe nada. Para isso serve função. Vamos abaixar aqui o programa. Olha só, o nosso programa aqui que vai até trilhões, quantas linhas ele tem? Deixa eu colocar aqui numa linha fácil para a gente começar a contar. Vou pôr na linha 270. Aqui, ó, 270. Aqui, ó. Ele está, então, na 70. Ele foi até a 313. Então, da 70 até a 313, ele gastou 43 linhas. O programa que vocês fizeram o upload no portal, que vai só até 999, ele tem mais de 60.
Só que para ele ter essas 43 linhas, antes ele tem esse tanto de linha aqui. Nota que a decisão, o que parecia uma frescura, imprime milhar. Se eu não tivesse criado essa função, cada vez imprime milhar desse, seriam 3 linhas. Olha aqui. Ia ficar 3 linhas, 3 linhas. Olha que confusão que ia ficar. Aqui também ia ficar 3 linhas, aí vai só piorando. Aí o trem vai ficando doido, e aí não vai dando certo, não. Para isso serve função, para você agrupar um bloco de código dentro de um apelido e você parametriza com os parâmetros de entrada que esse bloco precisa para fazer o que você quer. E é assim que a gente consegue desenvolver programas complexos. É só através dessa composição. Porque nota que o seu programa agora, a gente pode transformar esse bloco principal dele aqui, essa função principal dele, pode transformar numa função. E aí a gente pode colocar isso dentro de um programa que faz mais coisas do que imprimir por extenso. E aí, da mesma forma, esse programa que faz mais coisas, a gente pode transformar numa função e colocar dentro de um programa que faz mais coisas além do que aquele programa fazia. E assim vai recursivamente. E aí você tem essa explosão da informática e hoje você tem esse tanto de aplicações que fazem essas coisas mil, que se você tentar escrever do zero, é impossível. Sim, é muito difícil. Você tem que ser um gênio. Olha, é o mesmo raciocínio dos bens de produção. Pode ser que não exista no mundo uma pessoa que consiga fazer um lápis do início ao fim. Um lápis. Mas tem que ser um lápis real mesmo. Não é pegar uma madeira ali. Não, é fazer um lápis. Para fazer um lápis, você precisa do grafite. Aonde você vai arranjar o grafite? Aí esse cara vai ter que dar um jeito de arranjar o grafite. Eu não sei nem de onde vem grafite, mas deve ser algum mineral, né? Vocês sabem aí e tal. Mas sei lá onde esse cara vai arranjar o grafite. Aí ele vai trabalhar o grafite para gerar aquele pauzinho assim pequenininho. Aí ele vai lá na árvore. Aí ele vai ter que cortar um pedaço da árvore. Mas para cortar um pedaço da árvore, ele vai precisar fazer uma faca. Só que ele tem que fazer o lápis do zero, sem nada. Então ele vai ter que fazer a faca dele. Então ele vai ter que dar um jeito de arranjar metal. Aí ele vai ter que fazer, vai fundir o metal, vai ficar batendo, igual a gente vê naqueles filmes lá antigo. Ele pode morder a árvore também, se ele for muito doido. E aí ele vai fazer a faca dele e vai cortar uma lasca. Como é que ele vai fazer para aquela lasca virar aquela coisa redondinha que é um lápis? Quanto tempo ele vai gastar para fazer isso? E como é que ele vai fazer para fazer aquele maldito buraco dentro da madeira, aonde ele vai enfiar o grafite ali dentro? E aí, hora que ele tiver feito isso tudo, o lápis dele vai ser um buraco de madeira com um trem de grafite enfiado lá dentro. Ele vai ter que pintar o lápis. Então ele vai ter que aprender a fazer uma tinta. Aí como é que se faz uma tinta? Aí ele vai lá e vai criar a tinta. Porque ele não vai poder ir na Souvenir comprar a tinta, não, porque senão ele já compra o lápis. Ele vai ter que criar a tinta dele. E vai ter que criar todos os instrumentos que ele precisa para criar a tinta para pintar aquele lápis ali. Depois que aquele trem estiver pronto, ele vai ter que apontar aquilo ali. Como é que ele vai apontar aquilo ali?
Ele vai ter que criar um apontador. Como é que ele vai fazer aquele moldezinho? Olha, pessoal, as coisas são difíceis, sabe? O nível da evolução que a gente está. Pensa, a gente fazer uma gominha, aquelas gominhas de amarrar dinheiro, de prender o cabelo e tal. Solta a gente na selva e fala assim: vocês têm que sair daí com uma gominha pronta, só uma. Nós vamos ficar lá para sempre. Um clips. Olha para um clips de papel. Pega um trem aí, um material reto e tenta fazer um clips. Ou mesmo pega o seu clips e estica ele. Depois tenta fazer ele voltar a ser um clips e compara ele com um clips que você não estragou para você ver a diferença. E é através dessa composição de trabalhos que geram essas coisas complexas. E é essa composição de trabalhos se faz na computação, se chama função, se chama biblioteca. Onde cada um vai desenvolvendo e você vai juntando aquilo ali e você vai tendo um todo que seria impensável, seria impossível de você conseguir construir do zero. É um sistema operacional, por exemplo. Né? Um sistema operacional é uma coisa que é complicado a fazer, porque é muito grande. Tipo, no Windows 95, vocês nem deviam ser nascidos em 95, e nem era nascido, porque foi uma revolução quando aquilo saiu. A equipe eram 500 programadores trabalhando no código. Sei lá, 3 anos trabalhando, 4 anos, 500 programadores da Microsoft. Não é o professor de AEDS, não, o Cristiano trabalhando no código, não. É 500 programadores da Microsoft selecionados a dedo no mundo, trabalhando durante alguns anos para sair com aquele trem. Então, eles não podem começar e sair escrevendo código aqui, né? A coisa é bem mais complexa. Imagina um carro, pessoal. O conceito do carro é fácil. O carro é muito bom da gente ver. Imagina aí. Nem imagina. Nossa, se for falar das peças de um carro, por exemplo. Mas vamos pensar da seguinte forma: um parafuso da roda. E eu vou te dar até um problema mais simples. Solta. Um problema trivial que na Fórmula 1 faz em 15 segundos. 12 segundos. Se o cara demorar 17, ele toma esporro, pode ser demitido. Troca os 4 pneus do seu carro. Faz isso na sua casa, vê quanto tempo você demora. Só troca eles de lado. Aí vocês vão ver, não tem jeito, a gente não tem as ferramentas. Vai ter um parafuso lá que você vai pular em cima, o parafuso não vai sair, porque o cara apertou com a chave maior e a sua chave é pequena, e o seu macaco não levanta o carro direito, e você não tem um elevador para subir o carro. Agora a coisa pode ser mais difícil, né? Tira um parafuso da roda do seu carro sem uma chave de roda. Vai lá, tenta na mão. Não tem como. E você vê na Fórmula 1, os caras trocam o pneu em 15 segundos. Os 4. Né? Aí você vai no negócio de alinhar, balancear, aí o cara já demora ali 1 minuto e meio por pneu, né? Ele vai com aquela máquina, solta um parafuso. Vai, solta o segundo, solta o terceiro, solta o quarto, tira o pneu, joga o pneu no chão. Aí demora ali 1 minuto por pneu. Mas ele tem um elevador, ele tem a parafusadeira. E você sem isso daí, como é que você faz? Você não faz. Não faz. Uma vez eu fui ter ideia. Isso aqui, ó, acabou a aula aqui. Deixa eu parar de gravar isso aqui.
Só um comentário, porque essas coisas a gente não experimenta isso na realidade, como que é difícil.